propósito. É a missionária Lenice que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós vamos estar orando, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Você que tem recebido algo da parte de Deus através desta live, você pode estar entrando no nosso WhatsApp, dando seu testemunho para que sirva de elevo espiritual para outras pessoas, para que sirva para acrescentar a fé de outras pessoas, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então faça isso e com certeza o Senhor vai estar te abençoando de uma maneira toda especial ainda nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse prestando atenção e meditando juntamente conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. No livro do profeta Oséias, no capítulo 14, o título do texto diz assim: exortação ao arrependimento e promessa de perdão. E ele começa dizendo: converte-te, ó Israel, ao Senhor. Aliás, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste capítulo, o profeta Oséias, ele está convocando o povo de Israel a se converter ao Senhor. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Quantas e quantas vezes nós, como seres humanos, temos sofrido as consequências dos nossos próprios pecados. O Deus que servimos é um Deus que perdoa, porque Jesus ele veio a este mundo, deu a sua vida por nós ali no Calvário, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Aqueles que crerem no nome dele, aqueles que o aceitarem como seu único e suficiente Salvador e se arrependerem, com certeza serão perdoados dos seus pecados. Mas nós sabemos que o ser humano, ele, mesmo já tendo crido no nome do Senhor, mesmo já estando caminhando com Jesus, muitas vezes o ser humano cai. Muitas vezes ele fracassa na sua fé e ele acaba cometendo pecado. E com o povo de Israel não é diferente. A palavra de Deus diz que o profeta Oséias ele fazia assim uma exortação ao povo para que se arrependesse dos seus pecados. E também, através do arrependimento de pecado, vem também o perdão da parte de Deus. Mas, muitas vezes, o ser humano se torna rebelde, se torna desobediente e não quer fazer a vontade de Deus, não quer se dobrar diante de Deus.
não quer se arrepender de seus pecados, mesmo estando errado. Às vezes eles querem dizer que estão certos. E mesmo Deus falando, como Deus sempre falou com Israel, mesmo assim, eles ainda continuavam no erro. E não é diferente no tempo de hoje, porque o Senhor, Ele tem falado de muitas maneiras. Ele tem falado através da sua palavra, Ele tem usado homens e mulheres de Deus para estar falando, aqueles que Ele tem concedido o dom de profetizar. Mas mesmo assim, o ser humano tem se deixado levar pelo pecado. Então, o profeta Oséias, naquele tempo, ele já dizia: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Quando Oséias disse: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, nós podemos trazer esta palavra para as nossas vidas, para a igreja de hoje, para o povo de Deus na terra. Converte-te, ó povo de Deus, ao Senhor, porque pelos teus pecados tens caído. Glória a Deus. De repente a gente não sabe o porquê de certas coisas. Nós não sabemos o porquê que a situação do mundo está do jeito que está. Nós não sabemos o porquê de tantas guerras, tantas tribulações, tanto sofrimento para o povo de Deus, tantas coisas terríveis acontecendo na face de toda a terra. A palavra de Deus está se cumprindo, nós sabemos que ela tem que se cumprir, e nós sabemos que, como povo de Deus, como igreja de Cristo na terra, cada um de nós temos que parar para fazer um exame de nós mesmos, da nossa própria vida, de como é que temos andado na presença de Deus, como é que temos vivido com esse Deus. Temos valorizado o Deus que nós servimos, temos sido agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, inclusive pelo seu sacrifício por nós ali na cruz do Calvário, ou nós temos levado assim o Evangelho de Cristo como se fosse algo assim comum, como se não fosse algo que nós tivéssemos que viver, e viver com responsabilidade, viver com dedicação e principalmente com amor a Deus, com amor a Cristo, com amor às almas que estão perecendo no lamaçal do pecado. E nós muitas vezes fazemos com que nós nos deixamos levar pela situação do mundo atual e achamos que servir a Deus é algo costumeiro e achamos que do jeito que está bom, que do jeito que estamos fazendo está bom. Ou achamos que servir a Deus como servimos está muito bom, não precisa melhorar. Temos que continuar do jeito que estamos e está tudo muito bom. Mas é bom a gente parar de vez em quando, fazermos um exame introspectivo da nossa própria vida. Como é que estamos servindo ao Senhor? Como é que servíamos a Ele antes? Como é que era a nossa caminhada com Ele no início da nossa fé? No início da nossa fé, nós levávamos ou não o Senhor mais a sério do que hoje? Porque devido aos acontecimentos atuais e devido à situação de muitas igrejas que prega a palavra de Deus,
a gente pode entender que está faltando algumas coisas. Que a igreja, nesse tempo que estamos vivendo, não está do jeito que estava há alguns anos atrás, no início da nossa fé. No início da nossa fé, nós tínhamos, parece que, um despertamento maior, nós tínhamos um interesse maior de servir a Deus. E parece que as pessoas eram mais abençoadas, elas eram mais ligeiras para estar fazendo a vontade de Deus, para estar na casa de Deus, para servir realmente ao Senhor. E hoje a gente vê que parece que aquele amor que havia antes pela obra de Deus na terra, pelo Senhor, pelo ser humano, parece que está se esfriando, parece que está diminuindo. E nós temos que ter muito cuidado para nós não nos acostumarmos com a situação do mundo e começarmos a pensar que tudo que está acontecendo de errado é normal. E até chegarmos a pensar que Deus está se agradando da situação. E acharmos que Deus não vai requerer de cada um tudo que está fazendo. Porque como seres humanos, devido à situação do mundo que estamos vivendo, muitas vezes nós somos levados a não nos preocuparmos com o que está acontecendo no mundo. Nós ficamos preocupados com nós mesmos, com a nossa casa, com a nossa família, preocupados em viver cada vez melhor, em ter mais conforto, em ter uma situação financeira cada vez melhor, e ficamos preocupados com as coisas aqui da terra e nos esquecemos de que o nosso descanso não é aqui, nos esquecemos que a nossa morada não é aqui na terra. Estamos aqui de passagem, estamos passando por aqui, mas não é aqui que vamos ficar, não é aqui que nós queremos ficar. O Senhor disse que Ele foi preparar um lugar para nós. Está lá no livro está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele foi para o céu, ele esteve aqui na terra, deu a sua vida por nós, ele ressuscitou de entre os mortos e depois ele subiu novamente para o céu, está sentado à direita de Deus Pai, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. E ele disse que ele vai voltar para nos levar para ele mesmo, para que onde ele está nós possamos estar também. E muitas vezes, devido às lutas, às tribulações, os problemas que o mundo está enfrentando, que nós mesmos enfrentamos no dia a dia, nós chegamos a nos esquecer da promessa que o Senhor fez, que Ele vai voltar. E começamos a ficarmos preocupados somente com a nossa vida aqui na terra. O que vamos fazer para melhorar de vida, o que vamos fazer para nos enriquecer,
o que vamos fazer para viver uma vida mais abastada e nos esquecemos do principal, do nosso principal objetivo, que é servir ao Senhor nessa terra e vivermos para sempre com Ele, por toda a eternidade. E para que possamos viver com Ele por toda a eternidade, nós temos que mudar muitas vezes a nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nossa maneira de servir ao Senhor. E procurarmos andar na presença dele de acordo com a sua palavra. Porque hoje em dia muitas pessoas dizem que servem a Deus, muitas pessoas dizem que são servos de Deus, mas somente dizer não resolve, e nós sabemos que o que resolve realmente é nós andarmos na presença dele, não da maneira que achamos que está certo, mas da maneira como a palavra nos fala, como a palavra dele nos fala. E o profeta Oséias, ele já percebia como seria a situação do mundo em que estamos vivendo hoje. E ele faz neste capítulo, através desse capítulo, uma recomendação ao povo de Deus, ao povo de Israel. E nós somos a Israel espiritual de Deus. Então, o que Deus fala com Israel, ele fala também com a igreja. Louvado seja Deus. Precisamos entender isso. O que acontece com Israel, acontecerá também com a igreja. Então a igreja precisa se despertar, precisa se colocar na presença de Deus, não como nós queremos e achamos que está certo. Porque cada um diz uma coisa, cada um pensa de uma maneira, cada um faz de uma maneira, mas nós temos que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, que é a única maneira de nós não estarmos andando, ao invés de seguirmos para frente, estarmos voltando para trás, na nossa maneira de viver. Então o profeta diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor. Que é se converter, é voltar-se inteiramente para o Senhor. É dar um retorno, uma volta de 180 graus. É deixar de andar como nós pensamos que deve ser, ou como alguém falou que deve ser. Alguém pode até falar, mas se não tiver base bíblica, aquilo que a pessoa falou não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Converte-te, ó Israel, ao Senhor. Converte-te, povo de Deus, ao Senhor. Isso também é para mim, porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Aquele que transmite a palavra de Deus, também o Senhor fala da mesma forma que fala com aqueles que estão ouvindo. Então o profeta diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Quantas vezes nós sofremos, nós pagamos preço por não ouvir a voz de Deus, por não aceitar andar na presença do Senhor da maneira como o Senhor quer. E queremos andar do nosso jeito, do nosso modo, a nossa maneira. Fazermos tudo de acordo com a nossa própria vontade. E nos esquecemos que servimos a um Deus que está olhando para nós, que está cuidando de nós, que está preocupado com a sua igreja, preocupado com o seu povo. Glória a Deus. Então temos que ter cuidado. Temos que vigiar, como diz a palavra de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus.
Tomai convosco palavras, convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios, que é o louvor, que é a adoração. Louvado seja Deus pelos teus pecados. O homem, o ser humano, quando pecou, antes dele pecar, ele estava numa posição elevada diante de Deus, ele podia falar com Deus, ele podia caminhar pelo jardim, viver no jardim que Deus plantou para ele. Ele tinha todos os benefícios que nenhum ser humano tem. Ele podia falar com Deus no momento que quisesse. Aí depois que ele pecou, essa liberdade que ele tinha acabou. Então foi o momento em que o ser humano caiu. Porque o pecado é que faz com que o ser humano caia na presença de Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles caíram. Eles desceram da posição que eles estavam. E acabaram tendo que enfrentar o mundo da mesma maneira que nós enfrentamos. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Glória a Deus. Se você ler todo o capítulo 14 de Oséias, você vai entender melhor tudo aquilo que o Senhor está falando. Ele estava falando para Israel, mas está falando também para a igreja se converter ao Senhor, para nós nos convertermos cada dia mais, para nós entendermos que da maneira como nós estamos indo, se não estamos agradando ao Senhor, nós temos que dar uma volta, nós temos que voltar, como a palavra nos fala lá no livro do Apocalipse, quando o Senhor fala às 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. Muitas vezes nós temos que parar, fazer um exame para ver como estamos servindo ao Senhor e se da maneira como estamos servindo ao Senhor, se estamos agradando a Ele ou não. Glória a Deus. Se estamos agradando a Ele ou não, porque de repente nós pensamos, eu estou muito bem, eu estou servindo a Deus de uma maneira toda especial, estou trabalhando bastante para Deus, estou amanhecendo e anoitecendo servindo ao Senhor. E achamos que está tudo bem, mas precisamos ver como é que estamos servindo ao Senhor? O que é que estamos fazendo para Deus? Como estamos fazendo? Se estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus ou se estamos fazendo conforme a nossa própria vontade? Se estamos fazendo para agradar a Deus ou para mostrar para as pessoas o que estamos fazendo? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Na carta às 7 igrejas da Ásia, na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler aqui do versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e
e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Glória a Deus. Tudo isso que o Senhor fala para a igreja de Éfeso dá a impressão de que ele está se agradando de tudo que a igreja estava fazendo. O Senhor mostrou para aquela igreja, falou para aquela igreja, tudo que aquela igreja estava fazendo. Mas depois ele diz no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Era o que o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso. Glória a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, a igreja trabalhava. A igreja, ela tinha obras, ela tinha trabalho, ela tinha paciência, ela não podia sofrer dos maus, ela pôs à prova os que se diziam apóstolos e não eram. E ela conseguiu descobrir que eles eram mentirosos. E o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Era o que o Senhor tinha contra aquela igreja. E no versículo 5 o Senhor diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha a situação da igreja. A igreja tinha tudo para dar certo. Era uma igreja esforçada, tinha obras, tinha trabalho, tinha paciência, conseguia descobrir aqueles que eram falsos, conseguia tirar aqueles que estavam ali, mas que não eram realmente o que estavam falando. Mas o Senhor disse, eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é o que nós sentimos quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Nada nos impedia de servir a Deus, nada nos impedia de estar no culto, nada nos impedia de levar a palavra de Deus, nada nos impedia de buscar aqueles que estavam perecendo, de trazer de volta aqueles que estavam afastados. Nada nos impedia de estar na casa de Deus, fosse que horário fosse. Nós tínhamos aquele interesse de andarmos distâncias enormes para servir ao Senhor. E andar a pé, que naquela época era a pé que se andava. Poucas pessoas tinham carro, alguns tinham bicicleta, mas a maioria das irmãs iam carregando criança e andando a pé. Glória a Deus. Mas o desejo de estar na casa de Deus era tão forte que, mesmo chegando cansados na casa de Deus, nós chegávamos alegres. Chegávamos glorificando a Deus. Não olhávamos se estava chovendo, se estava calor, se estava frio. O importante era estar na casa de Deus. Dificilmente as pessoas faltavam, só quando não tinha outro jeito. O amor pela obra de Deus, o amor pelas almas, o amor pelo ser humano era muito grande, que o Senhor colocou no nosso coração. Então nós tínhamos aquela sede de ouvir a palavra de Deus, aquela sede de louvar a Deus. As pessoas pediam oportunidade para louvar a Deus, pediam oportunidade para contar o que Deus tinha feito. Era aquela sede, né, de sentir a presença de Deus. E era aquele evangelho, era aqueles cultos sem
planejamento, sabe aqueles cultos que não precisava de um caderno para anotar tudo que ia fazer no culto, não precisava de um tablet, como agora, né? As pessoas usam o tablet e anotam tudo que vai fazer no culto, para não esquecer de nada. Não precisava disso, não. O que precisava, o que nós queríamos mesmo, é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Nós fazíamos questão da presença do Espírito Santo. Porque por mais que o culto seja organizado, por mais que o culto seja assim, por mais que se cuide para que tudo saia perfeito, se o Espírito Santo de Deus não agir, e se nós não dermos liberdade para ele agir no culto, com certeza, por mais bem organizado que o culto seja, nós vamos sair dali sentindo falta da presença de Deus. Nós vamos ver que tudo saiu perfeito, não houve nenhuma falha na organização, no planejamento, tudo saiu bem, mas pouco se sentiu a presença de Deus. Pouco sentimos a presença de Deus. E estar na casa de Deus, cultuando a Deus, e não sentir a presença dele, isso não é bom. Porque o que nos alegra realmente é a presença dele. O que nos satisfaz realmente é a presença de Deus. E às vezes a gente vê as pessoas com tanto cuidado, planejando tudo, preparando tudo, fazendo tudo da melhor maneira. É claro que as coisas de Deus têm que ser feitas da melhor maneira possível, mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus, Mateus capítulo 6. Então o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, e que o Senhor reclamou. Alguém pode dizer, mas Deus reclama? Reclama sim. Reclama, porque às vezes ele reclama comigo. Eu ouço a voz dele falando comigo em tom de reclamação. E ele disse, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor ou a tua primeira caridade em outras traduções. Lembra-te, pois, de onde caíste. Nós temos que parar, procurar lembrar onde é que falhamos, em que falhamos. Por que não sentimos mais aquele desejo que sentíamos antes de estar na casa de Deus? Por que não sentimos mais aquele desejo que tínhamos de pregar essa palavra para aqueles que não a conhecem? Por que não sentimos mais o amor pelos nossos irmãos, como devíamos sentir? O amor pelo nosso próximo? Nós temos que procurar saber, procurar entender onde caímos, onde fracassamos. E ele diz, glória a Deus, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Quer dizer que tem que haver arrependimento. E pratica as primeiras obras. Quer dizer, volte a fazer o que você fazia antes para Deus. Tinha prazer em louvar a Deus, agora não tem mais. Tinha prazer em estar pregando a palavra de Deus, agora não tem mais. Tinha prazer em falar com o pecador que Jesus é o Salvador, agora não tem mais. Se alegrava como o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria que sentíamos de estar na casa do Senhor precisa voltar. Precisamos voltar a sentir. Se não estamos sentindo mais a alegria de estar na casa do Senhor, precisamos orar para que o Senhor traga de volta esta alegria de estar na presença dEle, de estar prestando a Ele um culto. Parece que
De repente tudo se esfriou. E não é tempo da igreja se esfriar, não. Não é tempo da igreja se esfriar. Temos que procurar sentir cada vez mais a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha bem o perigo que estamos correndo como igreja. É necessário arrependimento, é necessário nos lembrar onde estamos, procurarmos ver onde estamos errando. Por que perdemos o interesse? Por que a igreja está perdendo o interesse? Porque muitos já não sentem mais a alegria da salvação. Davi, quando ele pecou, ele não sentia mais a alegria da salvação e lá no Salmo 51 ele clama a Deus e ele pede ao Senhor que tornasse a dar a ele a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. É muito triste os servos de Deus que não conseguem mais sentir a alegria da salvação. Porque se você não sente a alegria da salvação, de ser salvo, você também não vai ter prazer em servir ao Senhor, em fazer a obra de Deus na terra. Você vai fazer tudo no automático. Você vai fazer, mas você não vai sentir alegria, não vai sentir prazer. Você não vai se sentir grato por poder servir ao Senhor. Porque servir a Deus não é para qualquer pessoa. Quem serve a Deus tem mais é que se alegrar. Tem mais é que glorificar a Deus, porque se você tem tido a oportunidade de servir ao Senhor, é porque o Senhor quer que você sirva a Ele. É porque o Senhor permitiu que você servisse a Ele. E não servir ao Senhor como se servir ao Senhor fosse um peso que você estivesse carregando, que estivesse te causando cansaço, fadiga, desânimo. Servir ao Senhor tem que ser com amor, senão não adianta. Então a palavra diz, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Quando não, em brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí encontramos o profeta Oséias falando todas essas palavras aqui no capítulo 14. Estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa se colocar mais na presença de Deus. Nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, precisamos nos converter cada dia mais ao nosso Deus e observarmos o que está faltando. Se nós caímos, se nós fracassamos, vamos pedir ao Senhor misericórdia. Vamos nos arrepender e vamos procurar voltar ao primeiro amor. Somente desta maneira nós vamos conseguir chegar ao lugar que o Senhor foi preparar para nós. Porque o que vai permanecer é a fé, é a esperança e o amor. Não podemos de maneira nenhuma perder o primeiro amor. Porque se a gente não fizer a obra de Deus por amor,
se for apenas por obrigação, nós não vamos agradar o Senhor, não. Porque Jesus mesmo, ele veio a esse mundo, ele deu a sua vida por nós ali no Calvário. Não foi só porque o Pai pediu para que ele fizesse isso, não. Ele fez isso tudo que ele fez por mim e por você, foi por amor. Foi por amor às nossas almas. Foi por amor a toda a humanidade. Foi por isso que ele veio. Não foi por interesse de ficar rico, que hoje em dia, infelizmente, as pessoas só fazem as coisas por interesse de riqueza, por interesse de se tornar mais poderoso, por interesse de ser mais notado, de ser elogiado pelo ser humano. Como se isso agradasse a Deus, como se isso fizesse com que essas pessoas fossem bem recebidas diante de Deus. Então temos que ter muito cuidado com a nossa maneira de agir, de viver o Evangelho de Cristo. Jesus pagou o preço muito alto. Só Ele sabe. O preço de uma alma, só Ele sabe quanto custou. Nós não sabemos, porque não fomos nós que sofremos. Hoje em dia nós, para ganhar uma alma, nós sabemos que não é fácil. Nós temos que orar, nós temos que pregar a palavra de Deus para aquela pessoa e temos que também estar na presença de Deus para que possamos conseguir vencer o adversário que está atuando na vida daquela pessoa e conseguimos ganhar aquela alma para Jesus. E quando a gente consegue ganhar aquela alma, nossa alegria é imensa, porque sabemos que livramos uma alma da perdição eterna. Imagine Jesus que deu a sua vida por toda a humanidade. A alegria que ele sente quando alguém aceita ele como Salvador, quando alguém se arrepende dos seus pecados e se entrega a ele para servi-lo, para andar na presença dele aqui na terra e para ter com ele uma vida eterna. Então é maravilhoso. Que o Senhor fale mais alto ao seu coração. Expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Porque antigamente se oferecia sacrifício a Deus através do holocausto, através de ofertar um bezerro sobre o altar, de ofertar um carneiro, de ofertar alguma coisa sobre o altar de Deus. Mas hoje em dia nós não precisamos mais fazer isso. Que a palavra do Senhor diz que sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. E o sacrifício do louvor que sai dos nossos lábios é o que agrada ao Senhor. Nós podemos nos apresentar perante o Senhor como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo a Ele um culto racional, um culto com inteligência. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa fazer um exame introspectivo. Vamos parar de ficar examinando a vida dos outros. Se a vida daquele irmão tá bem ou se não tá. Se aquele irmão tá agindo de acordo com a palavra de Deus ou se não está. Se aquela irmã está fazendo tudo certo ou se não está. Tem gente que se preocupa muito com a vida dos outros, enquanto que a vida deles está estacionada diante de Deus. Então, ao invés disso, vamos nos preocupar com a nossa vida diante de Deus. Como é que estamos? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Eu, quando aceitei Jesus como meu Salvador, eu era nova convertida e eu achava que eu estava fazendo tudo certinho na presença de Deus.
né? Eu pensava, eu vou aos cultos, eu estou dando testemunho, eu estou louvando ao Senhor. Naquele tempo eu sempre cantava, né? Quando eu ia nos cultos, eu sempre gostei de cantar. E eu pensava que eu estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, que eu estava muito bem perante Deus. Talvez eu até pensasse naquele tempo que eu estava servindo a Deus melhor que os outros. Porque como seres humanos, às vezes nós temos essa mania de fazer as coisas por competição. Um vai lá e faz, e alguém observa o jeito que ele fez e quer fazer melhor do que ele. Então, eu achava que eu estava servindo a Deus maravilhosamente bem e que estava tudo bem comigo na presença de Deus, que eu estava, agradando a Deus fora do normal. Nova convertida, não tinha nenhum ano ainda, acho que tinha um ano e pouco que eu tinha me convertido. E eu me lembro que, orando pela manhã na casa de Deus, com algumas irmãs, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo que Ele queria me usar de uma maneira especial na obra dele. Que Ele tinha muita coisa para que eu pudesse fazer na face da terra, em nome dele. Mas que antes disso, antes dele me conceder os dons que eu precisava para estar servindo a ele aqui na terra, eu precisava deixar de fazer certas coisas que ele não estava se agradando. Eu me assustei quando eu ouvi o Senhor falar isso. Eu falei, então eu não estou agradando a Deus totalmente. E o Senhor falou, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que você está fazendo, como você está agindo, que não está me agradando. Ore e jejue durante 3 dias, que eu vou te mostrar. E eu falei, meu Deus, então eu não estou agradando a Deus. Algumas coisas eu estou fazendo que Deus não está se agradando. Aí comecei a orar, Senhor, me mostra o que é, me mostra o que é. E ali orando, consagrando a minha vida. Aí quando foi à noite, quando eu estava dormindo, o Senhor fez aparecer como se fosse uma tela de cinema, daquelas bem grandes assim, sabe? E o Senhor começou a me mostrar tudo que eu fazia que não agradava a Ele. E eu pensei, meu Deus, mas eu pensei que eu estava servindo a Deus tão bem, que eu estava agradando a Deus, que eu estava fazendo tudo certinho, como diz o mineiro, tudo certinho. Quando eu vi todas aquelas coisas que eu estava fazendo, fiquei meio que pasma, assim, falei, meu Deus, então quer dizer que eu não estou fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Tinha coisas que eu fazia que era a minha vontade e não a de Deus. E as manias antigas, aquele jeito antigo, sabe, de ser, que eu ainda não tinha deixado, algumas manias, né, antigas, que nós herdamos dos nossos pais, aquelas coisas assim que a gente fazia e pensava que estava tudo certo. Aí o Senhor foi mostrando todas aquelas coisas, uma atrás da outra, como se fosse um filme. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, que vergonha. Quer dizer que eu estou fazendo tudo isso? O Senhor me mostrou que eu estava fazendo tudo aquilo. Primeiro eu tinha que me consertar, para depois Ele me conceder os dons que eu precisava
para depois ele me usar, não da maneira que eu quisesse, mas da maneira que ele quisesse. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir o Senhor para me libertar, comecei a mudar a minha maneira de ser. E comecei a me esforçar, e a orar, e a clamar, e a me humilhar, até que o Senhor cumpriu com as promessas que ele havia feito, que ele prometeu me dar. Realmente ele deu, do jeito que ele falou. Mas eu tive que me consertar. Por isso que eu falo que às vezes nós pensamos que estamos servindo ao Senhor muito bem, estamos agradando a Ele do jeito que nós estamos fazendo. Só que às vezes nós temos que parar e fazer um exame introspectivo. Se estamos realmente servindo a Ele do jeito que Ele está se agradando, ou se estamos servindo a Ele do jeito que nos agrada servi-lo. Que o nosso Deus, Ele não deixa dúvida. Ele realmente tira toda a dúvida do nosso coração. E Ele nos faz ver se realmente estamos agradando a Ele ou não. Tem muita gente achando que está agradando a Deus, servindo a Ele da maneira como está. E nem sempre está agradando. Glória a Deus. Leia capítulo 14 do livro de Oséias e Apocalipse capítulo 2. E você vai entender melhor. E o Senhor com certeza vai falar mais alto ao seu coração. Volte ao primeiro amor. O primeiro amor é algo tremendo. Volte, pratica as primeiras obras. Sirva ao Senhor com o mesmo amor que você servia a Ele, logo que você o aceitou, logo que você o conheceu como seu único e suficiente Salvador. Não sirva a Ele por interesse, não. Por interesse próprio, entendeu? Sirva a Ele por amor. E o que você precisa para servir a Ele, Ele vai te dar. Mas você tem que ser sincero, você tem que andar na presença dEle com sinceridade. Porque com o nosso Deus não existe esse negócio de barganha. Isso não funciona. Ou somos servos de Deus ou não somos. Ou fazemos a obra dele por amor, ou então é melhor não fazer. Porque não adianta querermos fazer para mostrar para os outros que estamos fazendo, se o Senhor não estiver se agradando. É como Moisés falou para o Senhor. Quando Moisés estava para sair do lugar onde ele estava acampado, juntamente com o povo de Israel. E o Senhor falou que ia enviar o anjo do Senhor, para ir com eles. E Moisés falou para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quer dizer, Moisés não queria que fosse apenas o anjo, mas ele queria que o Senhor fosse com eles. Então, temos que tomar posição diante de Deus. E temos que ter autoridade dada por Deus. Fazermos a obra de Deus por amor. Com certeza, vai fazer com que a gente também tenha autoridade sobre o inimigo da nossa alma e sobre tudo que se opõe à vontade de Deus na terra. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, todas as madrugadas a partir da 0h. Convide pessoas para estar se inscrevendo também. E ao se inscreverem, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder estar participando juntamente conosco para a honra e glória do nome do Senhor. Anuncie esta live para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, de escola, para os seus parentes
E com certeza o Senhor vai estar fazendo a obra na vida de cada um, para a honra e glória do seu nome. Você também pode entrar no nosso WhatsApp, contar o seu testemunho, falar do que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, através dessa transmissão. Esse mês agora, que é o mês de março, estamos completando 6 anos. 6 anos. Todas as madrugadas. Orando, meditando na palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, de poder todas as madrugadas me reunir com vocês. Eu aqui nesta sala de oração e vocês aonde quer que estiverem. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode colocar o seu nome na nossa oração. Vamos estar orando agora no final dessa transmissão. Mas antes eu gostaria de estar pedindo a você você que pode estar nos ajudando nessa transmissão. Temos algumas despesas. Vocês sabem que para tudo nesse mundo tem um preço a ser pago, mas eu louvo a Deus porque o Senhor é aquele que supre, é aquele que é provedor e não deixa faltar porque Ele é bom. E eu louvo a Deus por aqueles que já têm nos ajudado, aqueles que o Senhor tem usado para nos ajudar. E eu tenho orado todas as madrugadas, todas as noites, em favor de cada um, e tenho certeza que o Senhor, Ele tem visitado e Ele tem trabalhado na vida de cada um. Mas você que gostaria de ajudar, não sabe como ajudar, é só você usar a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. Você pode usar a chave Pix, você pode usar o Superchat, você pode usar também o QR Code. E fazendo isso, você pode estar fazendo a sua doação de acordo com a sua condição, e o Senhor com certeza vai estar te recompensando, porque o seu nome vai ficar na nossa oração. E nós vamos estar intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. E mesmo você que não pode contribuir, mas precisa da nossa oração, você pode também colocar o seu nome, o nome da sua família na nossa oração. Nós vamos transferir para os nossos cadernos, tudo isso aqui é pedido de oração. E depois nós vamos estar orando juntamente com todos. E no decorrer da noite, também eu venho sempre aqui orar por todos aqueles que pedem a nossa oração. E vamos confiar no poder desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso e misericordioso. E na nossa oração não podemos nos esquecer de Israel, não podemos nos esquecer do Irã, não podemos nos esquecer dos países que estão em guerra. E também não podemos nos esquecer de interceder pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil. É nosso dever como igreja, é nossa obrigação. A igreja não pode fazer acepção. A igreja tem que orar para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça. Como igreja, nós precisamos orar para que o Senhor guarde e proteja o Brasil, guarde e proteja as nações, e que o Senhor tenha misericórdia de cada estado, de cada cidade, bairro, rua, onde pessoas estão sofrendo, estão sendo muitas vezes humilhadas, estão sendo maltratadas, muitos estão perdendo suas vidas, e nós estamos vendo a violência aumentando cada dia mais, em todos os sentidos. Então temos que clamar ao Senhor para que o Senhor venha fazer uma obra no nosso país e em todos os países que estão em conflito, que estão em guerra. Só o Senhor pode colocar a mão e fazer a obra. E nós sabemos que Ele faz. Então nós vamos estar orando daqui a pouco. Você pode estar colocando seu nome na nossa oração e vamos crer na vitória que o Senhor já preparou, já determinou para mim, para você e para cada um dos nossos familiares. Porque estando juntos, pela madrugada, orando ao Senhor,
com certeza, enquanto oramos, enquanto clamamos, o Senhor vai estar também operando nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, nos nossos negócios, em toda e qualquer situação que estivermos vivendo. Nós podemos contar com a presença gloriosa do nosso Deus. Glória a Deus, se inscreva no nosso canal, convide pessoas para se inscrever, para que possamos alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Ana Paula Ferreira, ela pede oração para o seu casamento, saúde e vida espiritual. Ana Paula Ferreira. Vamos estar orando, Ana Paula. Nilzete Ramos pede uma palavra. Como é o nome, Nilzete? Uhum. Vamos estar orando. A Nilzete pede uma palavra. Vamos continuar orando, vamos continuar confiando, certos de que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Glória a Deus. A palavra para Nilzete. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5, Nilzete. É a palavra que eu li lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, que é a carta à igreja de Éfeso. Glória a Deus. É a maneira como eu falei. Lembra-te, pois, onde caíste. A gente pode cair em qualquer coisa assim que nós antes agradávamos ao Senhor, que agora não estamos fazendo nada para agradá-lo. Desistimos de algumas coisas que antes para nós eram importantes. Antes nós valorizávamos e agora não valorizamos mais na nossa maneira de servir a Deus. Então a palavra está dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Quer dizer, volta a praticar as primeiras obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana Marcela, ela pede oração para Silvestres Alves, libertação no lar, o lar do filhos, netos, e para Paulo Sérgio Oliveira, portas abertas. Vamos estar orando, vamos colocar na oração, vamos estar orando, todos nós orando. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, e nós não estamos em apenas um justo, somos vários justos, porque a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé no nome santo do Senhor. Está lá em Romanos capítulo 5. Selma diz que ela é de Carapicuíba, São Paulo. Selma. Glória a Deus. Deus te abençoe, de Selma. Os nossos irmãos aí de Carapicuíba. Glória a Deus. Ana Regina, ela pede oração para os seus marmitex e pede uma palavra. Pelotas, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, Ana Regina. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul. Vamos estar orando por você, pelas suas marmitas. Ela pede uma palavra? Ana Regina? Ela pede palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Glória a Deus. É o Salmo 38, Ana Regina. E o versículo 22 que saiu para você, mas leia o Salmo 38
E faça uma campanha de uns 3 dias de oração em cima desse salmo, para que o Senhor venha te auxiliar, te socorrer em cada situação. Coloque tudo diante do Senhor e tenha certeza que Ele é poderoso para te socorrer e para fazer uma grande obra na sua vida. Flávia Marta, ela pede oração por sua família. Gabriel Franca Ferreira, Ana Luísa Franca Alves, Flávia Marta Franca de Oliveira, Newton César de Oliveira Alves. Pede oração para Gabriel. Ela repetiu. Passa por mãe. Olha aqui. Silvia Almeida pede oração para Sofia e Samuel Isaías Libertação. Silvio o quê? Silvia Almeida. Almeida. Não, que eu tô aqui. Sérgio Almeida, diabetes. Silvia Almeida, aposentadoria. Rosimeire Salles, oração para sua família e saúde. Glória a Ana Deus. Maria Egídio, ela pede oração. Ela pede oração. Ela pede oração para sua vida, sua família, para a porta de emprego, porque ela está desempregada e precisa trabalhar. É Rosimeire? Você está orando, Rosimeire? Não, Rosimeire, não. Ana Regina. Ana Regina. Emílio. Ana Regina. Ela também pede oração para o seu sobrinho, Rafael Egídio, e também para o seu sobrinho que está precisando muito de proteção de Deus na sua vida. Riquelme dos Santos Egídio. Vamos estar orando pelo Riquelme. Zenilda pede oração para o seu neto de 4 anos para Jesus livrá-lo e curar do sistema neurológico. Vamos estar orando. Selma, ela pede uma palavra. Selma. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão pedindo a nossa oração. Nós vamos orar juntos daqui a pouco. Todos nós vamos unir a nossa fé e com certeza o Senhor vai nos responder. Disse Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Leia no Evangelho de João, capítulo 14. E tenha certeza que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. E guarde os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Neuza, ela pede oração para a família por libertação, quebra de maldição, de toda inveja, perseguição, para o seu filho Anderson Borges, libertação e livramento, e saúde e salvação. Pede oração para a irmã Neuma, recuperação da cirurgia do pulmão, tirou nódulos e está internada. Tratamento de câncer, creio no milagre. Glória a Deus. Ela pede oração também para Anderson, libertação das drogas, cura da abstinência, convulsão. E amém, eu creio que Deus já vai agir, dando livramento. Glória a Deus, vamos confiar, Nilson, vamos crer que o Senhor já está agindo em nome de Jesus. Ela colocou também oração por saúde, mais sabedoria, entendimento, paciência e salvação. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, ninguém durma, hein? Todo mundo acordado. A costela deve estar dormindo por aí. Estava latindo agora mesmo. Agora vamos estar orando. Você pode pegar seu copo com água, sua peça de roupa, o documento. Você que tem um processo na justiça, coloque o processo também. Coloque fotografia de seus entes queridos. Vamos colocar tudo perante o Senhor, certo de que o Senhor vai estar visitando, vai estar operando na vida de cada um e o nome do Senhor, com certeza, vai ser glorificado.
Glória a Deus. Vamos orar então? Não vamos nos esquecer dos nossos irmãos ali em Minas que ainda estão sofrendo com as enchentes que houve lá, que perderam suas casas, que perderam seus familiares. Vamos orar para que o Senhor venha socorrê-los e consolar, o Senhor venha consolar o coração de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos na tua presença. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite essas pessoas cujos nomes aqui estão diante da tua presença. Cada vida, Senhor, cujos nomes aqui estão. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão, meu Deus, vivendo nas ruas da cidade ao relento, embaixo de barracas, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. Pessoas, meu Pai, que precisam da tua cura, que precisam do teu milagre. A enfermidade que eles estão sofrendo é enfermidade incurável para a medicina. Mas para o Senhor não é, porque o Senhor é o médico dos médicos. Todo o poder está em tuas mãos, Senhor. Todo o poder pertence a ti. Então eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nesta madrugada, visite aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão sofrendo a dor da perda, aqueles que estão sofrendo, meu Pai, de estar vivendo da maneira como tem vivido, meu Pai, ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. Senhor, eles precisam de um lar, eles precisam de uma casa para morar. Toca no coração das autoridades constituídas desta nação, para que possa construir casas para essas pessoas. Faz a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Lança por terra todo impedimento, toda amarração. E dai vitória, meu Pai, a este povo para a honra e glória do teu nome. Eu oro por cada pedido de oração. Cada pedido de oração que as tuas servos, teus servos fizeram. Meu Deus, eu coloco agora nas tuas mãos cada pessoa. Eu peço libertação, eu peço cura, eu peço milagre. Eu peço salvação para estas almas. E a cura de toda enfermidade, porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Foram levadas por ti no Calvário. Por isso visita, Pai, agora essas vidas, visita essas famílias. E realiza, meu Pai, a tua obra, obra de milagres, obra de maravilha, Senhor. Compadece-te do aflito, compadece-te do necessitado. Tem compaixão das almas que estão perecendo, Pai. Aqueles que estão sofrendo, meu Pai. E estão sem forças para te buscar, para ir para a tua casa. Aqueles que estão desanimados, meu Pai, se sentindo fracos. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha conceder a eles o desejo de estar na tua casa. Aqueles que deixaram o primeiro amor, Senhor, que não sentem mais o amor que sentiam antes, meu Pai, em estar na tua presença, em estar na tua casa, em fazer a tua obra na terra. Senhor, traga de volta o primeiro amor no coração dessas pessoas. Traz de volta a alegria da salvação, a alegria de te servir. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço a tua bênção. Peço que o Senhor venha desamarrar tudo que estiver amarrado na vida desse irmão, desta irmã. Toda barreira levantada pelo inimigo, todo impedimento, todo poder maligno atuando, impedindo esta vida de prosseguir, impedindo essa vida de andar na tua presença. Senhor, eu coloco nas tuas mãos e eu peço cura, eu peço milagre. Eu sei que o Senhor é Deus de milagres, Nayasub Andalabachai. Senhor é Deus de maravilha, o Senhor abre portas que estão fechadas. Meu Deus, esta irmã que precisa de uma porta de emprego aberta. Entra com providência, meu Pai, e abra esta porta o quanto antes. O Senhor está vendo a necessidade dela. O Senhor está contemplando a ansiedade do seu coração. Por isso eu coloco nas tuas mãos e peço que esta porta se abra ainda hoje. E todo embaraço, meu Pai, todo tropeço, todo laço no caminho desta irmã, no caminho deste irmão, o Senhor destrua pelo teu poder.
E abre estas portas para a glória do teu nome. E abençoa os lares, as famílias aqui representados. Cada pedido de oração, meu Pai, seja visitado agora por ti. Eu te agradeço também por aqueles que têm nos ajudado. Que nada falte para eles, mas que o Senhor possa suprir cada necessidade. Que o Senhor venha abrir as portas que estiverem fechadas. Que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que estão trabalhando com vendas, para aqueles que trabalham em firmas, que o Senhor venha abençoá-los naquilo que eles fazem, que eles possam progredir e continuar sendo abençoados. Tira do caminho que foi embaraço, tropeço e laço. Faz a tua obra e destrua as obras do inimigo. Amarra no abismo valente, tira todo impedimento, toda barreira, derruba as muralhas, Senhor. E abençoa essas vidas de uma maneira toda especial. Senhor, eu te peço que faça a obra nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos, onde moram os nossos familiares, onde moram essas pessoas que nos ligaram. Senhor, coloco nas tuas mãos. Que as almas se rendam a ti, o teu poder se manifeste. E que o Senhor possa fazer uma grande obra nesta nação. Na vida das autoridades constituídas desta nação, das autoridades eclesiásticas. Meu Deus, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre a tua igreja nesta nação. Traga, Senhor, um reavivamento espiritual. Tira, meu Pai, a tua igreja do mormismo. Tira a tua igreja, meu Pai, de todo embaraço. E traz um reavivamento espiritual, meu Pai, sobre a tua igreja nesta nação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta o teu povo, meu Pai, de tudo que não provém de ti, de tudo que não te agrada. E faz maravilhas, meu Pai, em cada lar, em cada família aqui representados. Confirma, Pai, a bênção, confirma a vitória. Eu oro também pelo povo ali no Irã. Eu oro por todo o povo do Oriente Médio. Eu peço que o Senhor faça cessar essa guerra, se não é tempo dela. Eu oro, meu Pai, pelo governo dos Estados Unidos. Senhor, a obra é tua na vida daquele homem. O que for de ti prevaleça, o que não for, Senhor, lança por terra. Mas faz a tua obra, meu Pai, naquela nação. Faz a tua obra, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, na vida, no lar, na família do teu povo. Traz um reavivamento espiritual com urgência, Senhor. Meu Deus, não deixa que o teu povo continue do jeito que está. Não deixa que a tua igreja continue do jeito que está. Mas levanta nesta nação uma igreja forte, uma igreja poderosa. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Que aqueles, meu Pai, que estão na liderança, que aqueles que estão como responsáveis pelo rebanho, que eles possam dar liberdade para o Espírito Santo, que muitas vezes se sente, meu Pai, acuado, porque não pode fazer o que quer fazer no meio da igreja, porque muitas vezes aqueles que estão na liderança não dão liberdade para o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo de Deus, Nayassubi anda labachuri canta labachai, ele apenas faz aquilo que a gente permite que ele faça. Se dermos liberdade a ele, ele vai agir, ele vai se manifestar, ele vai falar. Mas se nós não dermos liberdade, ele vai ficar num canto. E muitos estão deixando o Espírito Santo de Deus num canto. Muitos querem aparecer mais do que o Espírito Santo. Tem misericórdia, meu Pai, tenha compaixão. Eu coloco nas tuas mãos e peço, dai direção ao teu povo. Dai sabedoria à tua igreja. Espírito de vigilância e prudência. Que o inimigo da nossa alma seja envergonhado e derrotado pelo teu poder. Mas que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer a nós mesmos. Nos ajude a vencer as trevas que estão de perto nos rodeia. A fazer a tua vontade, a andar na tua presença, olhando somente para ti, porque tu és o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, nós te pedimos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença.
em nome de Jesus. Move, Senhor, os céus e a terra. Traz à existência o que não existe, meu Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Opera maravilha, Senhor, na vida desse povo, na vida dessas pessoas que clamam pelo teu socorro. Faz grande obra. É no nome de Jesus Cristo que pedimos. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Barreiras e muralhas caiam por terra. Espírito de enfermidade seja destruído pelo poder e pela autoridade do nome de Cristo. Espírito da miséria seja arrancado do meio desta nação. Todo espírito de miséria seja destruído pelo poder do nome de Cristo. Que o Senhor faça deste país uma nação abençoada, uma nação, meu Pai amado, onde as pessoas possam ter fartura. Eu repreendo a miséria. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de miséria que estiver nos lares, que estiver nas famílias, que quiser se apoderar do nosso país. Eu repreendo em nome de Jesus, juntamente com o teu povo. Faz a tua obra, Senhor. Eu te suplico em nome de Jesus Cristo. Abençoa aqueles que trabalham, dai saúde e força para eles continuarem trabalhando. Guarda e proteja, meu Pai, os trabalhadores desta nação. Guarda e proteja, meu Pai, aqueles que trabalham em todos os setores. Faz a tua obra também na vida daqueles que trabalham na área médica, Senhor. Na área de enfermagem. Meu Deus, tu sabes a necessidade daqueles que estão enfermos. Abençoa também aqueles que trabalham como cuidadores de idosos, como cuidadores de crianças. Meu Deus, a obra é tua. Coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor venha fazer a obra. E venha lançar por terra toda a obra do maligno. E venha dar vitória à tua igreja e força ao teu povo, meu Pai. Para continuar caminhando, para continuar marchando, para continuar olhando somente para o Senhor. Opera Deus em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que não falte comida na mesa do teu povo. Que não falte comida na mesa do teu povo, Senhor. Mas que o Senhor venha suprir cada necessidade. Que não falte também o alimento espiritual. Romanaya subi canta na abrachai. Renova, Pai, as forças do teu povo. Renova a tua igreja. Traz um renovo espiritual, Senhor, para a tua igreja na terra. Meu Deus, opera. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador. Um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça, a você, a sua casa e a sua família, que as bênçãos do Senhor esteja caindo sobre a casa de cada um, onde está chegando o som da minha voz, e que o Senhor venha fazer uma grande obra para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador. Glória a Deus, um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus.